Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando para os seus filhos, para o seu povo neste tempo e também através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, a palavra que o Senhor compartilhou comigo para eu liberar sobre vocês neste dia, o Senhor me levou lá em João 16. Ali, Jesus ele está conversando com os discípulos, está falando acerca do tempo, né, de que ele assim já voltaria para o Pai e que ele enviaria o Consolador. Então ali Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. Estava me explicando para eles que o Espírito Santo é quem ia revelar, é quem revela, né, acerca das coisas que Jesus, né, já falou para nós desde o princípio e também das coisas que estão por vir. Então, ele estava explicando isso para os discípulos e, de uma certa forma, até exortando eles. Porque no começo dos versículos do capítulo 16, Jesus fala assim, né? Vocês ficaram tristes de eu falar que vou voltar para o Pai, mas se vocês entendessem, vocês ficariam felizes, porque eu vou, porque o Consolador precisa vir. E mais à frente também, ele também diz, eu desejava, sim, falar mais coisas, mas vocês ainda não estão prontos para suportar essas coisas. Então, irmãos, este é o primeiro ponto da mensagem que o Senhor está falando. A palavra de Deus diz, né? Jesus disse que ele se revela a quem ele quer revelar. Mas, irmãos, isso não é sobre você ser escolhido ou você ter sido chamado. Mas é sobre aquilo que você busca e que você tem com ele. A palavra do Senhor também diz, aquele que me ama, Jesus falou, aquele que me ama, ele mostra que me ama não é por aquilo que ele fala, mas é obedecendo aos meus mandamentos e à minha palavra. É assim que o Senhor fala. Então, irmão, se você tem este relacionamento com Jesus, se você vive uma vida em santidade, se você se relaciona com o Espírito Santo, o Senhor ele vai revelar a você as coisas do agora e as coisas por vir, as coisas profundas, porque o Espírito Santo, irmãos, não é só o nosso Consolador, ele é a primeira pessoa e a pessoa mais importante. Então, se o Espírito Santo também não tem esse lugar na sua vida, irmãos, como você quer que Jesus te revele, né? As coisas do princípio, as coisas de agora e as coisas do porvir. Então, o Espírito Santo, esta é a obra do Espírito Santo em nós, ele nos santifica e revela as coisas de Jesus, do princípio, as coisas de agora e as coisas por vir. E se você não se relaciona com ele, não coloca ele neste lugar na sua vida, como você quer entender e compreender? É assim quando o Senhor usa os seus verdadeiros profetas, irmãos, para exortar, para direcionar e também confrontar quando necessário. E muitas pessoas não entendem, e assim, né, eram com os fariseus, eles falavam que Jesus falava de uma forma dura. E por que isso? Porque quando Jesus pregava, ele estava ali, né, pregando a palavra e manifestando o reino de Deus, ele ali já estava expondo os pecados dos fariseus e as coisas ocultas deles. Então, quando o Senhor, né, abre a boca dos seus verdadeiros profetas para direcionar, para exortar, para edificar, irmãos, você não vai se sentir afetado por aquilo se você tem uma vida com Deus, porque o Senhor ele só exorta aquele que ele ama, aquele que ele quer alinhar, aquele que ele quer edificar. Então, se você se ofende com aquilo que você ouve dos verdadeiros profetas, irmãos, é porque você ainda não teve essa revelação de Jesus. É porque você ainda não tem este relacionamento de obediência com ele, irmãos. Porque aquele que entende, aquele que se relaciona com ele e conhece a ele, entende quando está sendo exortado e por que está sendo exortado. E isso não entra como uma afronta, como algo pessoal, como algo, né, que você leva também para o sentimentalismo, porque não é isso, irmãos. Quando Deus fala, é porque aquilo está preciso ser falado. Então, irmãos, Deus ainda tem os seus profetas aqui na terra, irmãos. Tivemos os profetas dos tempos antigos, mas para este tempo, o Senhor tem aqueles que ele escolheu e levantou como verdadeiros profetas. E o verdadeiro profeta, ele só diz aquilo que o Senhor está mandando dizer e fazer, que é necessário que seja dito e feito naquele lugar, naquele momento, para aquele tempo. Entende, irmãos? Então, se você não recebe isso dos verdadeiros profetas,
você está sujeito a ser enganado pelos falsos profetas, que os falsos profetas vão dizer aquilo que você quer ouvir, aquilo que Deus não está falando, e não estão com as intenções alinhadas, né, com o Senhor. Então, se você não tem esse relacionamento com o Espírito Santo, se você não tem, né, essa obediência, né, do senhorio de Jesus, você não vai saber discernir isso. E aí, quando você ouvir algo de um verdadeiro profeta, você vai se sentir, né, é, ali, vai se sentir mal, vai se sentir incomodado. Mas quando você ouvir o falso profeta, aí você vai ficar bem, porque ele falou algo que você queria ouvir. Mas não é assim, irmãos. Jesus não veio aqui falar, né, o que nós queremos ouvir. Ele veio aqui revelar o Pai, manifestar o reino dos céus e expor os pecados. Sim, para arrependimento, para maturidade espiritual, para que, né, sejamos santificados para o grande dia, para a volta dele. Então, é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Você precisa se preocupar em viver a sua vida em santidade, em se voltar para Jesus e deixar que ele se revele a você por causa da sua obediência, por causa da sua submissão a ele, da sua entrega a ele, irmãos. O Espírito Santo também nos dá estrutura espiritual para que suportamos as revelações de Deus, da palavra de Jesus, daquilo que está por vir, irmãos. Se você não tiver estrutura espiritual, o Senhor não vai revelar as coisas a você. Você não vai compreender as palavras de Deus através dos profetas, através das escrituras, através dos pastores, através dos mestres. Então você precisa se colocar neste lugar, irmãos. Né? Nós vamos viver um grande avivamento, que é o grande derramar do Espírito neste tempo, que o Senhor já falou sobre isso, ele já vem falando sobre isso. Mas a igreja de Jesus ainda não está totalmente santificada, ainda não está totalmente alinhada. Então, como que, né, eu vejo aqui as pessoas, né, sempre que acontece qualquer situação, fala volta a Jesus. Se nós não estamos nem preparados se a igreja de Jesus não está nem preparada para o grande mover do Espírito Santo, para o grande derramar do Espírito Santo, quem dirá para a volta de Jesus, irmãos? Então você tem que se preocupar na sua vida em santidade, naquilo que você tem com o Senhor, na revelação de Jesus, sobre aquilo que ele tem com você, sobre aquilo que ele designou para você viver e fazer. E aí sim, você, né, se voltar para essas demais coisas que o Senhor está querendo fazer, irmãos. Sim, a gente vem vivendo, né, um grande mover do Espírito, uma grande manifestação do reino dos céus, mas ainda não é o grande derramar do Espírito que o Senhor deseja e ele vai fazer, irmãos. Então, quando a igreja estiver alinhada, não tiver mais divisão nem dentro, né, de uma placa de igreja, porque o Senhor, ele não vai vir buscar uma placa de uma igreja, ele vai vir buscar a sua noiva, ele vai vir buscar o corpo de Cristo, irmãos. E para isso, toda a igreja de Cristo precisa estar alinhada na mesma visão, precisa estar santificada, primeiro para este grande mover, para este grande derramar do Espírito, e posteriormente para a volta de Jesus, irmãos. Então é isso que você precisa se preocupar individualmente na sua santidade, na sua total submissão e obediência ao Senhor sobre aquilo que ele tem com você e quer de você. Para então você, como unidade, você agregar, não só no reino, mas agregar, né, na comunidade, agregar na vida das pessoas e naquilo que o Senhor confiou e derramou sobre você. É isso que o Senhor está falando neste dia, que você receba essa palavra em nome de Jesus, entenda aquilo que o Senhor está falando. E o Senhor vai falar, irmãos, por muitas vezes ele vai repetir sim determinadas coisas, e se ele está repetindo é porque ainda não está feito, é porque ainda não está pronto. Então, enquanto ele está falando, irmãos, ouça e siga e faça aquilo que ele está direcionando e aquilo que ele está falando.